Bom dia, segundo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E a gente vai continuar a nossa aula sobre tendências contemporâneas que começam ali depois da Segunda Guerra Mundial. A gente já concluiu toda a parte do século XIX, né? A gente começou lá atrás com o neoclassicismo, depois a gente viu romantismo, realismo, impressionismo, né? Início do século XX, criação da fotografia, e vem pós-impressionismo e todas as vanguardas europeias que permeavam ali a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, começa uma segunda revolução industrial, as pessoas começam a trabalhar mais, as pessoas começam a ter aquela coisa do consumismo o tempo todo. A gente já viu a pop art na semana passada, e hoje a gente vai ver mais uma arte do pós-guerra, que é a op art, tá? Então anotem, porque isso não tem no livro e é um dos assuntos que mais caem no Enem, ok? Então vamos lá. Conceito de op art é um termo, ele é utilizado para descrever arte que explora a ilusão de ótica e os efeitos na visão humana, tá? A expressão ela vem do inglês optical art, que significa arte ótica, tá? Ela defende menos expressão de sentimentos, menos expressão de ideias e mais visão. Então, ela é uma arte visual. Ela é feita para encantar e para enganar os olhos humanos e não tem nenhuma intenção de ter um conceito por trás, uma ideia, nada disso. É só brincar com essa questão. Até porque eles tinham uma ideia relacionada à época, né? Então, primeiro, a gente vai falar das características gerais. A gente tem obras abstratas, tá? Cores opostas, em geral, o preto e o branco, mas eles também usam, se você pegar o círculo cromático, que é assunto lá de sexto ano, sétimo ano, o círculo cromático você vai ver ali o roxo, aí logo ao contrário do círculo, você vai ter a cor mais oposta a ele, que é o amarelo, que é a cor que mais causa contraste, o vermelho com o verde. Então, são cores que dão alto contraste, eles utilizam bastante. Nunca utilizam cores análogas, que são aquelas cores parecidas que estão encostadinhas ali no círculo cromático, formando um degradê, por exemplo, o vermelho com laranja e o amarelo. Eles não vão usar muito junto isso, apesar de que aqui você tem. Por quê? Porque o vermelho não tem muito contraste com o laranja, já que o vermelho ele faz parte da composição da cor laranja, né? O laranja é o vermelho, uma mistura do vermelho com o amarelo. Aqui você tem mais um azul com amarelo, já causa um contraste, aí o amarelo para o laranja, mas você tem um preto e o azul por aqui, então vai causando mais esse contraste. Ele tem uma impressão de movimento, de deformação da imagem ou vibração. Por exemplo, aqui você tem essa imagem que ela causa uma deformação. A questão da geometria utilizada, da perspectiva utilizada, das formas geométricas, eles fizeram de tal forma que dá a impressão que a obra é 3D, né? Ele usa bastante as formas geométricas nesse sentido. A gente vai ver algumas obras aqui durante esse estudo. O primeiro trabalho de optical art foi em 1930, de Victor Vasarely, A Zebra. Não sei se dá para vocês perceberem, ele só usou linhas, tá? Linhas deformadas, curvas e retas, para dar a sensação que por baixo de um tecido listrado tem uma zebra aqui. Não sei se dá para vocês verem. Então, ele causou essa deformidade, essa deformação nessa região, para dar a entender que está cobrindo uma zebra. Então, ele é inteiramente composto por linhas pretas e brancas diagonais, curvadas de tal forma que dão a impressão de se ver uma zebra. O termo op art, inclusive, assim, apesar de essa obra ser antes da Segunda Guerra Mundial, é lá de 1930, está num período em que está rolando ali as vanguardas europeias, ela só vem realmente trazer um grande sucesso e influenciar outros artistas a criarem coisas parecidas e formar um novo grupo depois, ali, por volta dos anos 60. A primeira vez que o termo op art foi utilizado foi em 1964, tá? Numa revista. E em 1965 teve uma exposição ali, a The Responsive Eye, o olho que responde, composta somente de trabalhos de op art e que tornou os artistas bastante conhecidos nesse período. Outra artista muito importante é Bridget Riley.
que ela provavelmente é a artista mais conhecida de op art. Ela se inspirou em Vitor Vasarely, ali nas obras que ele fez ali na década de 30 e de 40, e depois da Segunda Guerra Mundial, e pintou uma série de quadros usando somente linhas pretas e brancas. Ao invés de dar a impressão de que tinha um objeto por debaixo, como o Vitor fazia, ela deixava uma impressão de movimento, como se você pegasse um tecido listrado e jogasse ele assim, você visse aquela onda se formar, como tem essa imagem aqui, que parece que está rolando uma onda ali. Então, é uma ilusão de ótica. E aí foi quando ela começou a produzir trabalhos também coloridos, com contrastes violentos de cor, né? E aí ela começa a produzir movimentos similares ao preto e branco. A partir dela, criando esse contraste com cor, não só o preto e branco, outros artistas começaram a produzir com cores também, inclusive Vitor Vasarely. Então, ela influenciou o artista que influenciou ele depois, tá? Então, aqui você tem algumas obras de op art, tá? Essa obra aqui é dela também, tá? E aqui a gente vem para as características conceituais. Por que eles resolveram fazer isso? Né? Então, primeiro, a gente está tendo uma alteração das cidades modernas, a gente está tendo uma industrialização muito grande, houve a criação do automóvel anos antes, então eles têm, a cidade está mais rápida, a cidade está mais efervescente, né? E o sofrimento do homem com essa alteração do ritmo de vida. O ritmo de vida, os dias passam muito rápido, sobra pouco tempo para o homem se divertir, porque ele trabalha demais, a mulher trabalha também, é obrigada a trabalhar, e muita preocupação para pagar as contas. Depois da guerra, tudo virou uma bagunça, né? Então, essa vida rápida das cidades contribuiu para a percepção do movimento como um elemento da cultura visual do artista, e eles passam a criar obras que fossem mais visuais mesmo, que a captação dela fosse bem mais rápida. Nessa época também há a evolução muito grande da ciência, com eventos, com estudos psicológicos da vida moderna e também da física sobre a ótica. Então, eles utilizam essas duas coisas que estavam em voga na época para criar as suas obras, tá? Alguns artistas principais, a gente tem aqui, ó, Ad Reinhardt, Kenneth Nolan, Bridget Riley, que trabalhava muito com vibração e movimento nas obras, Alexander Calder, que ele aqui trabalha muito com esculturas cinéticas, né? Yuri Messeniacin e Vitor Vasarely, tá? Que também trabalha com deformação e movimento. Então, a gente vai ver aqui uma obra utilizando cores opostas. Eu sei que ela dá uma agonia nos olhos, justamente porque ela tem a impressão de estar vibrando. Não é um GIF, tá? Nenhuma das obras que eu vou mostrar para vocês é um GIF, são obras de pinturas, retratos. E aqui a gente tem duas cores opostas, as linhas curvas, causando essa sensação de vibração. Aqui a gente tem mais uma obra utilizando formas geométricas que dão a sensação de deformação, como se estivesse deformando, se dobrando. Mais uma obra com deformação, movimento e vibração, não tanto quanto aquela primeira. E aqui mais uma de vibração, agora usando cores, tá? Eu vou passar porque eu sei que vai causar certo desconforto nos olhos de vocês, mas essa era a ideia. Essa obra aqui já tem uma sensação de movimento, parece que a bola está girando, está caminhando e a parte de trás está se movimentando para ele. Isso porque a obra está cortada, tá, gente? A obra inteira, porque eu utilizei o slide antigo e esse slide ele não é largo, né? Então não dá para ver a obra inteira. Depois vocês podem dar uma pesquisada sobre optical art, é muito legal. Aqui mais uma obra que causa um certo desconforto, porque além das vibrações, ela tem a impressão de que está em movimento. Quando você fixa seus olhos em um dos círculos, os outros parecem girar, né? E é isso, gente. Eu deixei para vocês lá na plataforma uma atividade sobre optical art. Façam lá e até a próxima. Tchau, tchau.